Amostragem periódica, parte 3. Ambiguidade no domínio da frequência. Vimos no vídeo anterior que um sinal amostrado ele passa a ser um conjunto de valores, e se a gente calcular a transformada discreta de Fourier desse conjunto de valores, nós vamos chegar num espectro que contém o sinal original e réplicas do sinal original indo do menos infinito ao mais infinito e sempre espaçadas da nossa frequência de amostragem. Quando o sinal original contém mais de uma componente, digamos neste caso aqui, supondo agora um outro sinal que tem duas componentes, um seno de 1 kHz e um seno de 2 kHz, com essas específicas amplitudes. Quando a gente faz o processamento discreto desse sinal, quando a gente aplica este sinal, que tem duas componentes, num conversor analógico digital, ele também vai passar a ser uma sequência de valores, e quando a gente calcula a transformada discreta, nós vamos ter que vai existir as réplicas do sinal original. Cada componente do sinal original vai ter a sua réplica espaçada de fs. Por exemplo, esse seno de 1 kHz, ele vai ser replicado em 11 kHz, supondo agora a frequência de amostragem 10 kHz. O seno de 2 kHz teria sua réplica lá em 12 kHz. Lembrando que essas réplicas vão do menos infinito ao mais infinito, nós teríamos que, para este sinal original aqui com duas componentes, sempre existiriam aqui réplicas sempre espaçadas de fs, neste exemplo aqui é de 10 kHz. A outra réplica aqui está em 21 kHz, e dessa componente aqui está em 12 mais 10, que seria 22 kHz. Mesma coisa para as frequências negativas, indo do menos infinito ao mais infinito. Sinal original, réplicas do sinal original sempre espaçadas na frequência de amostragem. A mensagem até aqui é que para cada componente existente no sinal original vai existir a sua réplica sempre espaçada de fs. O que a gente vai começar a fazer agora é uma representação simplificada. Um sinal periódico ele tem uma quantidade de componentes harmônicas. Ao invés de a gente desenhar toda hora todas as componentes, como a gente tem desenhado até agora, nós vamos fazer uma representação simplificada. Ou seja, para um sinal com várias componentes harmônicas, podemos representar o espectro da seguinte forma. Exemplo, considerando esse sinal aqui, então a gente vê aqui que só existem duas componentes, as demais são zero. A frequência aqui da componente de maior frequência é FB, ou seja, a banda passante deste sinal, a largura de faixa deste sinal é FB. O que a gente vai fazer é essa linha tracejada aqui, e nós vamos representar este sinal neste formato aqui. Quando a gente lê um gráfico que tem este formato, a gente sabe que é um sinal que tem componentes harmônicas com este comportamento aqui. Como é que se sabe se existe componentes harmônicas aqui ou não? A gente tem que conhecer o sinal, né, a função que descreve ele, e calcular a transformada de Fourier para específicas frequências. Aqui a gente vai saber qual vai ser a sua magnitude, mas aqui mostra um comportamento do decaimento aqui das amplitudes. Ok? Isso daqui, portanto, é a mesma coisa que isso, porém de uma maneira bem mais simplificada. Fica bem mais fácil desenhar o sinal desta forma aqui do que desenhar dessa daqui. Aqui para duas componentes é apenas um exemplo, mas imagine que tivesse aqui 31, 40 componentes. Ao invés de desenhar todos os 41 tracinhos, a gente desenharia o comportamento aqui do sinal. Esta é uma representação simplificada do espectro do sinal. Existem as componentes de frequência negativa. Até este ponto, aqui em amostragem periódica, nós estávamos lidando apenas com a frequência positiva de sinais, mas lembrando que um seno ou um cosseno possui componente positiva e negativa, que é lá da identidade de Euler. As componentes negativas também vão se replicar. Isso quer dizer que lá no nosso exemplo que nós tínhamos um seno com amplitude 1, o espectro verdadeiro dele é este daqui. É uma componente em 1 e uma componente em menos 1. Novamente por causa da identidade de Euler. Geralmente a gente estava representando só a parte positiva. Mas, quando a gente for mostrar esse sinal, ele vai se replicar também. A frequência negativa também vai ter suas réplicas. Quando houver várias componentes e na representação simplificada, nós teríamos isso daqui. Ou seja, aparecem as componentes de frequência negativa também. Mensagem até este ponto. Isso daqui é um sinal, a gente sabe que isso daqui é o espectro de um sinal, no domínio da frequência, que tem magnitudes com este comportamento aqui. Mais uma vez, se você quer saber se existe componente
determinada frequência, basta conhecer a função que descreve esse sinal e calcular para aquela determinada frequência. A equação vai dizer qual vai ser a amplitude. Toda a representação será replicada. Qualquer ponto vai estar espaçado da frequência de amostragem. Ou seja, se este é o nosso sinal, quando a gente amostrou ele, ele vai ser replicado da mesma maneira. Em vermelho aqui o sinal original, em azul as réplicas, também indo do menos infinito ao mais infinito, sempre espaçadas de fs. E quer dizer que para cada ponto que você pegar essa curva e espaçar fs, você vai ter o mesmo ponto, a mesma amplitude na determinada frequência. Por exemplo, este ponto está espaçado aqui. Ou seja, de fato, é todo o sinal replicado a um espaçamento de fs, que é a nossa frequência de amostragem. Aqui termina este vídeo.